Gente, tudo bem com vocês? Já vai deixando o like aqui embaixo, dá um joinha aí e se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. O nosso tema de vídeo hoje é um tema mais assim, mais fechadinho, mais sério, que é saúde. Eu sou hipertenso. O que é hipertenso? Eu tenho pressão alta. E eu sempre tive um preconceito com isso. Bom, vocês já sabem que eu já tive preconceito com várias coisas aqui na minha casa, da internet via rádio, entre outras coisas, né? Então, o que quer dizer? Que a gente tem muito preconceito de coisas que a gente não deveria ter. Preconceito é um preconceito de algo ou alguma coisa que a gente nem conhece, mas que para sanar essas dúvidas assim e esse jeito de você achar que uma coisa é e não é, você só pode abastecer isso conhecendo. Então, gente, comecei a perceber algumas coisas em mim. Eu sempre tive uma dor na nuca, sabe assim, dor na nuca? Sempre tive uma dor na nuca e eu não sabia o que era. Quando eu fui trabalhar no supermercado, que eu já trabalhei no supermercado já, sabe? Isso piorou na minha vida, porque lá era assim, o sistema do mercado era muito assim, exaustivo, era estressante, era pesado, porque eu entrava às 6 horas da manhã e saía 10 horas da noite também. E o serviço lá era muito pesado, gente, muito pesado mesmo. E antes disso também, eu sempre tinha as dores na nuca, né? Então, gente, por causa desse estresse que eu passava no mercado que eu trabalhava, então foi aumentando, sabe assim, aumentando. Tinha dia lá no mercado que eu chorava, aí doía minha cabeça aqui, doía minha nuca e ninguém sabia o que era, e eu com essa dor, com essa dor, com essa dor. Gente, dor de chorar mesmo, chorar muito forte. Até que um dia eu fiquei assim muito ruim lá no mercado, sabe? Aí eles pegaram, me levaram pro hospital e daí lá no hospital viram que minha pressão tava em 20. Nesse dia minha pressão chegou em 20, gente. E depois aí me deram uma injeção, sim, uma injeção por sinal muito dolorida, e depois só me liberaram mais tarde. O pessoal do mercado depois me levou em casa. Foi a partir desse momento que eu vi que a qualquer momento eu poderia ter um infarto ou alguma coisa assim. E jovem, eu herdei essa pressão alta da minha família, dos meus pais, da minha família, até meu irmão tem também. E eu tinha um preconceito com isso. Eu achava que por eu ser gordo, por isso que eu tinha a pressão alta, né? Mas não é, gente. No meu caso é hereditária mesmo. Mas mesmo assim, eu fui deixando isso de lado, não dei bola não, sabe? Mas aí depois eu fui vendo alguns artigos e fui entendendo assim o tanto que uma pressão alta pode ser prejudicial. Eu vi uma informação que eu não quero dar essa informação aqui porque eu não tenho certeza. Parece que se você ficar muito tempo aí com pressão alta, assim, sem você regularizar, sem nada, vai sobrecarregando o seu corpo e tem alguns órgãos aí que depois você vai precisar até de transplante, que daí, porque você sobrecarregou eles por causa da sua pressão alta, quando você for atrás disso já vai ser tarde demais. Mas, enfim, passado esse acontecimento na minha vida, quando eu decidi emagrecer também, eu fui na médica e essa médica pegou e falou assim pra mim, Fran, você tem pressão alta, né? Aí eu peguei e falei assim, tenho, né? Aí ela falou assim, aí a gente conversou lá um pouco e aí eu peguei e falei assim que achava que eu tinha um pouco de preconceito por achar que era do meu peso. Aí ela pegou e falou assim, não, Fran, tem pressão alta que é hereditária assim mesmo. Olha só pro meu irmão, o irmão da médica, tava do lado dela naquele dia. Aí ela pegou e falou assim, o meu irmão tem, e a gente descobriu isso na faculdade, que o irmão dela também ia se formar para médico. Ela pegou e falou, meu irmão também tem, a gente descobriu na faculdade, fazendo as aulas para ser médico na faculdade. Aí ela falou assim, isso não é uma coisa assim, pode ser muito bem pelo sobrepeso da pessoa, mas pode ser hereditário também, e no meu caso foi hereditário. Aí ela fez um papelzinho, uma tabelinha assim, para mim ter um acompanhamento durante uma semana, indo no postinho lá que ficava no meu bairro,
para depois aí dessa semana ir lá fazer a medição todos os dias. Inclusive, se você chegar lá caminhando assim, você tem que chegar e esperar 10 minutinhos para depois você medir sua pressão. Aí depois disso ir anotando um papelzinho, e eu fui lá todos os dias, certo, gente? Aí foi a partir desse momento, ó, para vocês verem como que são as coisas, gente. Foi a partir desse momento que eu tinha decidido emagrecer, que daí foi graças a Letiele, que era essa médica, que ela conseguiu fazer entrar na minha cabeça que eu precisava mesmo de tomar mais cuidado com a minha pressão alta. Aí depois eu voltei lá com um papelzinho, aí ela viu que eu realmente tinha pressão alta, pressão alta, pressão alta. No 20 não chegou não depois, viu, gente? Mas até 17, 15 já chegou assim, normalmente. E daí depois eu comecei a prestar mais atenção nisso, aí busquei mais assim, saber um pouco mais disso. E desde então, gente, aí eu tomo meu remédio da pressão um de manhã e um à noite, um de manhã e um à noite. Porque a gente tem que controlar, né, gente? Porque senão depois, um dia que eu fosse dar atenção para isso, poderia ser tarde demais. Ou de repente me dar um AVC ou alguma coisa aí, gente. Então é o que? E a minha alimentação mudou, Ferelo? Bom, gente, como vocês sabem, eu sou aí de dieta, né? Vivo aí de dieta há mais de 3 anos. Comecei a minha dieta junto com o tempo que eu comecei a controlar a minha pressão. Então, gente, para vocês verem assim, ó. Aí, lógico, eu não vou comer coisa muito salgada, porque o sal, ele incha a gente. Principalmente eu tenho um problema com leite e com sal. O sal, ele me incha também. E ele dá diferença até na balança quando eu vou pesar. Que eu como alguma coisa assim, às vezes, que passa um pouquinho do sal ali. Aí eu vou pesar e dá diferença lá. É o que? É o sal, porque o sal me incha. Gente, aí assim, ó, a única coisa assim que eu como assim de salgado, assim, salgado, é a bolachinha de sal, que eu não abro mão, porque eu não almoço. Então, se eu não almoço, à tarde eu fico com alguma fominha. Aí eu como minhas bolachinhas de sal. Até hoje, gente, tá dando certo, deu certo. Mas eu tenho um organismo, você tem outro organismo. Você tem que procurar ir um médico e fazer tudo certinho, né, gente? Então, gente, foi assim que eu fui descobrindo assim que eu era um hipertenso. Aí o preconceito que eu tinha na minha cabeça, que hoje em dia eu já emagreci, que aí eu ainda continuo com a mesma pressão alta ainda, mas agora controlada, o preconceito que eu tinha na minha cabeça, que eu tinha pressão alta só porque eu era gordinho, agora mesmo que caiu de terra, porque eu não sou mais gordinho e continuo tendo a pressão alta. Então, mesmo fazendo dieta, tá? Mesmo fazendo dieta. Então, você aí do outro lado que está me assistindo, se você tiver medo aí ou alguma coisa que tá te estrovando, você procurar um médico ou alguma coisa assim, sabe, que tá te barrando aí ou algum preconceito seu, para com esse preconceito. Você precisa de procurar um médico, principalmente se você tiver as dores na nuca igual eu tinha. Isso é grave mesmo. Você precisa de um médico, você precisa de ir atrás disso, você precisa dar um jeito nisso antes que seja tarde demais. Em uma dessas vezes que eu estava lá fazendo o acompanhamento lá, né, tinha um senhorzinho assim do meu lado com uma muletinha. Aí ele pegou e falou assim: está aqui para fazer o quê? Eu falei: para medir pressão. Aí ele pegou e falou assim: eu também tenho, né? Aí a gente conversou lá um pouquinho. Aí ele pegou e falou assim que a pressão dele normal era 20, né? 20, 18, assim, né? Peguei e falei assim: o quê, né? Aí, né, fiquei assim pensando: não é normal isso não, né, gente? Porque pressão para estar normal é 12 por 8, gente. 12 por 8. E a dele estava em 20 e ele achou que estava normal. Aí ele pegou e falou assim: eu sempre acho que minha pressão tá normal com 20. Aí ele falou assim: tá vendo isso aqui, né? Eu falei assim: sim. Ele tava de muletinha. Aí ele pegou e falou assim: isso aqui foi porque não teve um dia que a minha pressão tava muito alta. Aí eu passei mal, me levaram pro hospital e me deu um começo de AVC. Aí ele tava com o paralisado, assim, uma parte do corpo dele e só falando com a outra parte, entendeu? Mas por que aconteceu isso com ele? Porque ele banalizou a pressão alta que ele tinha, né? Porque é uma coisa séria e ele não foi atrás antes disso para que não acontecesse aquilo com ele. E 20, gente, 20, 18, isso não é, gente, pressão normal não, é pressão alta. E você vai controlar isso com uma boa alimentação, optando por alimentos sem muito sal ou sem nada de sal, certo? E controlado o seu remédio, né, gente, da pressão.
E, gente, já tomou meu remedinho de depressão desde 2015 também, junto com a minha dieta, já tem 3 anos, comecei os dois juntos, já estou habituado, é uma coisa rotineira, você vai se acostumando aí, no começo você fica até pensando assim, ai meu Deus, eu tô novo tomando esse remedinho, mas enfim, né, gente? Algumas coisas vai acontecer com você na sua vida. Você tem pressão alta, é hereditário, só que você pode controlar isso, graças a Deus, porque hoje a medicina já evoluiu muito e existem remédios para isso que vai evitar você ter um problema maior no futuro. Então, eu já entendi que eu sou hipertenso, que eu tenho pressão alta, vou continuar tomando meu remedinho sempre, certo, gente? A partir de alguns anos, você vai precisar de mudar o seu remédio, porque daí o seu corpo se acostuma, você vai precisar de ter outros remédios. Aí você vai ter que mudar o remédio, vai ter que mudar a sua medicação, mas você vai sempre continuar tomando. Depois vira um hábito, gente, vira um hábito. No começo eu esqueci um pouco, tomar meu remedinho cedo e de noite, depois vira um hábito e dá tudo certo. Então foi assim que eu pude controlar melhor a minha pressão e foi assim que eu entendi que eu era hipertenso. Curte aí o vídeo pra mim se você gostou, se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. Beijão!